Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 341. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena, sob regime fechado ou semiaberto. Súmula 342. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Súmula 343. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. A primeira sessão, na sessão de 28 de abril de 2021, ao apreciar, determinou o cancelamento da súmula 343 STJ. Súmula 344. A liquidação, por forma diversa da estabelecida na sentença, não ofende a coisa julgada. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Súmula 346. É vedada aos militares temporários para aquisição de estabilidade a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Súmula 347. O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Súmula 348. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal, ainda que da mesma seção judiciária. Julgando o CC 107, na sessão 17 de março de 2010, a Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 348. Súmula 349. Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Súmula 350. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Súmula 351. A alíquota de contribuição para o seguro de acidente de trabalho é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco de atividade preponderante quando houver apenas um registro. Súmula 352. A obtenção ou a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições do FGTS. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 355. É válida a notificação do ato de execução do Programa de Recuperação Fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela internet. Súmula 356. É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Súmula 357. A pedido do assinante, que responderá pelos custos, é obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2006, a discriminação de pulsos excedentes e ligações de telefone fixo para celular. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Súmula 360. O benefício da denúncia espontânea
não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Súmula 361. A notificação do protesto para requerimento da falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 363. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 365. A intervenção da União, como sucessora da Rede Ferroviária Federal, desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual. Súmula 366. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho. Julgando o CC, na sessão 16 de setembro de 2009, a Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 366. Súmula 367. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional 45 não alcança os processos já sentenciados. Súmula 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 369. No contrato de arrendamento mercantil leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. Súmula 371. Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação é apurado com base no balancete do mês da integralização. Súmula 372. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. Súmula 373. É ilegítima a existência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juízo especial. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 383. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio,
do fora do domicílio do detentor de sua guarda. Súmula 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Súmula 385. Da notação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente, legítima inscrição ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 389. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Súmula 390. Nas decisões por maioria em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes. Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 394. É admissível embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Súmula 395. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Súmula 396. A Confederação Nacional de Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Súmula 397. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 398. A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculado do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas. Súmula 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 400. O encargo de 20% previsto no DL é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida.